Muito bem, pessoal. Então vamos prosseguir aqui. Nós estamos falando um pouco sobre o PHP, nós estamos entendendo algumas coisinhas relativas ao PHP. E agora nós vamos falar o seguinte: a pessoa que está iniciando, ela muitas das vezes não sabe qual linguagem programar. Ela vai programar Java, PHP, Delphi, o que ela vai programar? Ela precisa conhecer o que a linguagem faz, por que eu vou estudar aquela linguagem. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre, será se vale a pena realmente eu parar para estudar o PHP? E nesse vídeo eu vou tentar mostrar para você o poder que o PHP tem e mostrar para você que realmente o PHP hoje é uma das linguagens mais poderosas para se trabalhar. É claro que no passado não foi assim, e talvez esse passado do PHP faz com que algumas pessoas tenham um certo preconceito em relação a esta linguagem, achando que é uma linguagem muito fácil, que é uma linguagem de criança, que é uma linguagem, enfim, esse tipo de coisa, esse tipo de comentário, o código fica meio bagunçado, esses comentários assim, geralmente os programadores Java, eles têm esse argumento. Mas o PHP hoje, ele se tornou uma ferramenta poderosíssima e nos últimos 5 anos foi a linguagem que mais evoluiu, a linguagem que mais teve versões, que mais teve melhorias. Hoje o PHP ele não perde para nenhuma outra linguagem em termos de capacidade, de capacidade de realização aquilo que ele realmente se propõe a fazer, ok? Bem, então vamos tentar ver aqui algumas vantagens do PHP que torna essa linguagem realmente viável para se aprender. A primeira grande vantagem do PHP, pessoal, que o PHP ele é 100% gratuito. O PHP ele é tão gratuito que se você quiser criar uma linguagem de programação baseada no PHP, você pode criar sem precisar pagar direitos autorais para ninguém. Você pode desenvolver qualquer sistema com PHP de qualquer forma. Você não vai precisar pagar royalties para ninguém. Não existe um limite, não existe algo que te force a pagar alguma coisa, como tem, por exemplo, o Java, o Delphi, o ASP.NET, enfim, esse tipo de coisa. Então o PHP ele é 100% gratuito. Com ele você pode desenvolver qualquer tipo de programa e ninguém vai te cobrar por isso. Uma outra vantagem, os planos de hospedagem para o PHP são muito baratos, chegando inclusive a ter alguns sites que hospedam algumas empresas que hospedam seu site sem você pagar praticamente nada. É claro que um plano de hospedagem de graça não tem a mesma segurança que um plano pago, mas quando você está aprendendo, você não precisar pagar, no caso por um plano de hospedagem, já é uma grande vantagem. Então, e se você for pesquisar na internet, você vai encontrar diversos servidores dedicados com preço muito aquém em relação a outras linguagens de programação. Então, trabalhar com PHP é algo extremamente simples, extremamente barato. Uma outra vantagem que eu não coloquei aqui, tem sim. Bem, então nós temos aqui, o PHP se integra a quase todos os bancos de dados atuais. Senhores, os principais bancos de dados, o Firebird, o MySQL, o SQL Server, o Oracle, o PostgreSQL, enfim, os principais bancos de dados hoje, o PHP tem a capacidade de se integrar e se integrar muito facilmente. Então, se você tiver uma aplicação em um banco de dados, você não vai precisar mudar o seu banco de dados. Você pode usar o PHP, eu estou usando o Oracle, eu posso migrar para o MySQL, eu posso migrar para o SQL Server e o PHP ele vai te dar suporte a isso. O PHP essa aqui é a melhor de todas as vantagens. Senhores, o PHP é a linguagem mais fácil de se aprender, tá? Enquanto se fala em linguagem mais fácil, nós temos o Python, que também é bem fácil, mas o PHP é uma linguagem assim que você não precisa ter muito conhecimento técnico, você já começa estudando PHP e com muita facilidade você já começa a desenvolver sistemas e desenvolver sites com o PHP, porque é muito fácil, ele tem muitas funções embutidas, muitas coisas que facilitam a vida do programador. Então essa também é uma das grandes vantagens. O PHP ele possui uma documentação completa e fácil de se estudar. Se você for no php.net, você vai encontrar
tudo que você precisa sobre as principais funções do PHP, o que cada uma delas faz, tudo muito bem documentado, muito bem organizado, com vários exemplos. Então você sozinho, você já consegue aprender. Primeiro porque o PHP é uma linguagem fácil de se aprender e também o PHP, ele tem uma documentação que já te disponibiliza você estudar. Se você já tem se você quer programar, digamos assim, você gosta de IDEs, o PHP possui várias IDEs e editores que vão facilitar a codificação. Você pode utilizar o PHP no NetBeans, no Eclipse, no Zend, no Aptana, enfim, você tem você tem várias ferramentas que vão facilitar a sua codificação, certo? Vamos falar mais sobre essa questão aí lá pra frente. E o PHP ele possui vários frameworks também que vão agilizar a criação de programas. Temos o Cake PHP, o CodeKnight, o Zend, o Symfony e muitos outros. O que são frameworks, né? Nós vamos ter um vídeo nessa sequência que a gente vai falar só sobre frameworks. Então, você que quer agilizar o seu código, o mercado ele já disponibiliza vários frameworks para que você possa trabalhar de forma mais facilitada. Uma outra coisa, pessoal, 77% de todos os sites da internet que você consegue medir o sistema que está usando, eles usam o PHP. Né? Então veja como se uma linguagem ela é utilizada por 77% das pessoas de todos os sites, é porque com certeza alguma coisa de boa a gente pode encontrar. Então, outra coisa, o PHP ele é muito fácil de você instalar, você não precisa de quase nada. Se você pega aquele pacote AMP que a gente falou lá, né? O LAMP, o MAMP ou o AMP, você instala rapidinho e você já começa a desenvolver. Você não precisa de muitas configurações, é muito fácil, você não precisa recompilar o seu programa, você não precisa de absolutamente nada, é muito simples de você fazer. Ó. O WordPress, no caso, que usa o PHP, que a gente vai falar também daqui a pouco, ele é usado por 17% de todos os sites. Os 3 principais CMS, né, do mercado, eles são escritos em PHP, o WordPress, o Joomla e o Drupal. Né? E, para finalizar, que eu já falei de novo, o PHP é uma das linguagens mais fáceis de se aprender. Então, se você está aí na dúvida se vale a pena você utilizar o PHP, sim, vale muito a pena. O PHP é seguro, o PHP já está consolidado no mercado. Então, grandes empresas, eles utilizam o PHP. Vejamos algumas delas. Então, veja, ó, algumas empresas que usam o PHP. Ó. Empresas de grande porte, que tem um fluxo de informações grandes, que tem um nível de segurança grande, elas utilizam o PHP como linguagem. Ó. O Facebook usa o PHP, a Wikipedia usa o PHP, o WordPress, o Joomla, o Yahoo, o Dick, o Flickr, né, o SalesForce e muitas outras empresas, elas utilizam o PHP. Então, se fosse uma linguagem que não fosse consolidada no mercado, essas grandes corporações, elas não escolheriam o PHP para trabalhar. Então, você que está pensando, né, em usar o PHP, eu quero dizer que siga nesse caminho, vai ser fácil para você entender e você vai ter grande sucesso. Sem falar na quantidade de coisas que é possível fazer com PHP, coisas que a gente vai ver nos próximos vídeos, ok? Então, um grande abraço e até mais.